com qualificação dos autos, foi pronunciada por infração ao artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1º, 3º e 4º, e ao artigo 211, ambos do Código Penal, porque, em 19 de maio de 2012, pouco depois das 20 horas, no interior do apartamento 172A, do edifício localizado na rua Carlos Weber, 1336, Vila Leopoldina, nesta comarca, teria, com ânimo homicida, matado seu marido, Marcos Kitano Matsunaga, fazendo-o por motivo torpe, mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido e com meio cruel, bem como teria também destruído e ocultado o respectivo cadáver. O Conselho de Sentença, regularmente constituído e de conformidade com o termo de votação em anexo, afirmou a materialidade e a autoria do homicídio julgado à acusada e, afastando a figura privilegiada, reconheceu, de todas as qualificadoras, apenas a consistente recurso impossibilitante da defesa da vítima, tendo ainda reconhecido a materialidade e a autoria do crime de destruição e ocultação de cadáver. Passo, então, à dosimetria penal, anotando que nem mesmo processos e inquéritos em curso podem ser aqui considerados, em razão do princípio constitucional da presunção de inocência, também observando, mutatis mutandis, que, como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, aspas, a acusação incumbe provar a reincidência, aspas, mediante certidão de trânsito julgado de sentença penal condenatória. A culpabilidade da ré na espécie é manifesta, uma vez que é reconhecida pelo corpo de jurados no exercício de sua jurisdição contemplada no artigo 5º, inciso 38, a linha C da Constituição da República. Quanto ao crime doloso contra a vida, em que pese o comportamento da vítima, envolvendo traição conjugal, e os autos darem conta de que Elise é boa mãe, sendo também polida no trato com as pessoas em geral, a acusada veio a trocar o cano da pistola com o qual atiraram em Marcos, bem como a livrar-se do computador com o qual, passando-se falsamente pelo ofendido, enviou mensagens a outrem, informando que ele estava bem, portanto vivo, assim posando de esposa abandonada pelo marido que teria deixado o lar conjugal, tendo ainda se desvencilhado do instrumento com o qual esquartejou o corpo da vítima, também espalhado suas partes em local distante do lugar do cometimento ilícito, cuja prática culminou por confessar, apresentando, no entanto, a sua versão defensiva, tão só dias depois do episódio criminoso, quando as investigações já convergiam contra ela, cuja dinâmica, na esteira do veredito do Conselho de Sentença, aponta cuidar-se de prática revestida de cuidadosa premeditação, reveladora de uma personalidade fria e manipuladora, e, portanto, extremamente perigosa. Aliás, também é dos autos que Elise não é pessoa de parcos recursos intelectuais. Contrariamente, apesar de origem humilde, além de ter frequentado o curso de enfermagem, completando-o, formou-se em curso superior, especificamente em ciências jurídicas e sociais, direito, vivendo ainda, nababescamente, depois de casada justamente com o ofendido, já que, no dizer dos autos, então tratada como uma princesa. Nesse contexto, ainda na esteira do veredito da Corte Popular, malgrado cuide-se de acusada sem outra passagem criminal, não só nesse estado, como também no Paraná, a fixação da pena base pelo homicídio é fixada 1/4 acima do mínimo legal, como necessário e suficiente para efetivas reprovação e prevenção a tal crime em caso, como preconizado no artigo 59 do Código Penal, perfazendo, portanto, 15 anos de reclusão. Cuidando-se de crime praticado contra cônjuge, conforme certidão juntada nos autos e não impugnada, majora a pena em 1/4, fazendo-o com base no artigo 61, inciso 2º, a linha E, infine, do Código Penal, com o total, assim, de 18 anos e 9 meses de reclusão. Inclusive, apesar de confessa quanto à autoria do homicídio, a acusada assinou que tal ocorreu na forma simples, na forma do artigo 121 caput do Código Penal, sob o domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima, crime cognominado pela doutrina e pela jurisprudência privilegiado, artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal, assim contrariando a decisão do Conselho de Sentença. Ora, o fundamento do artigo 65, inciso 3º, letra D do Código Penal, reside na sinceridade e na lealdade processuais, como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que somente a assunção total da responsabilidade, confissão completa, justifica tal minorante, o que, como visto, não ocorre nesses autos.
Assim, sem deslembrar o artigo 492, inciso 1º, a linha P do Código de Processo Penal, torna essa reprimenda definitiva ante a inexistência de outras causas legais notificadoras. Quanto ao crime de destruição e ocultação de cadáver, como já visto, nada obstante o comportamento da vítima envolvendo traição conjugal e os autos darem conta de que Elisa é boa mãe, tratando com polidez também as pessoas em geral, sem antecedentes criminais, conclui-se por toda a dinâmica dos fatos, culminando na destruição e ocultação do cadáver da vítima, na esteira do decidido pelos juízes naturais da causa, tratar-se de pessoa com personalidade fria e manipuladora que agiu com uma meticulosa premeditação, porquanto, frise-se, chegando a se passar por esposa abandonada pelo marido que teria deixado o lar do casal, ainda se desvencilhou do instrumento com o qual esquartejou o corpo da vítima, também espalhando suas partes em local distante do lugar do cometimento do delito do artigo 211 do Código Penal, vindo a confessar tão só posteriormente quando as investigações já convergiram contra ela. Convém reiterar, agora, que a ré não é pessoa de poucos recursos intelectuais, mas sim que, além de ter frequentado o curso de enfermagem, completando-o, formou-se em curso superior, Direito, Ciências Jurídicas e Sociais, vivendo ainda, depois de casada justamente com o ofendido, em privilegiada situação financeira, eis que na dicção dos autos, então tratada como uma princesa. Nesse contexto, ainda na esteira do dito da magistratura popular, malgrado que se acusado sem outra passagem criminal, não só nesse estado, como também no Paraná, fixo, a pena base é fixada aqui em 1/4 acima do mínimo legiferado, como necessário e suficiente para efetiva reprovação e prevenção a tal crime na espécie, como disposto no artigo 59 do Código Penal, perfazendo, portanto, 1 ano e 3 meses de reclusão e 12 dias multa. Por ser delito perpetrado contra cônjuge, com respaldo no artigo 61, inciso 2º, a linha E, enfim, do Código Penal, a recrudesço em 1/4, somando 1 ano, 6 meses e 22 dias de reclusão e 15 dias multa. Considerando a confissão da ré contra este crime, reduzo de 1/4 a reprimenda, perfazendo 1 ano, 2 meses e 1 dia de reclusão e 11 dias multa. No que toca à pena pecuniária, cada dia multa é fixado no mínimo legal, por não existir nos autos notícias sobre a atual situação econômica da acusada. Efetivamente, muito embora tenha sido casado com pessoa financeiramente abastada, ou foi em regime parcial de bens, conforme a certidão no impugnado nos autos, encontrando-se em ininterrupta prisão desde junho de 2012, ou seja, há mais de 4 anos. Sem ouvido do artigo 492, inciso 1º, a linha B do Código de Processo Penal, torna essa pena definitiva diante da não existência de outras causas legais modificadoras. Quanto ao concurso de crimes no caso vertente, os autos dão conta de 2 delitos ocorridos sucessivamente, de modo a não se poder falar em uma só ação inerente ao concurso formal de crimes, artigo 70 do Código Penal. Também não há hipótese de se reconhecer crime continuado, que reclama um razoável hiato temporal entre as ações a justificar tal fixio iuris. De mais a mais, como tem reiteradamente decidido, não só como tem sido reiteradamente decidido, não só pelo Supremo Tribunal, pelo Superior Tribunal de Justiça, como pela Corte Máxima, Supremo Tribunal Federal, para o reconhecimento da continuidade delitiva não basta o preenchimento de requisitos de ordem objetiva, isto é, cometimento de crimes com o mesmo modo operandi e nas mesmas condições de tempo e lugar, pois também se exige ainda os de natureza subjetiva, unidade de desígnios, portanto. Nesse passo, tampouco se há falar em crime único, na medida em que 2 são os resultados naturalísticos verificados, caracterizadores de condutas autônomas com independência de desígnios, sempre dolosamente voltados contra 2 objetos jurídicos distintos, a saber, a vida humana, o homicídio, e o sentimento de respeito aos mortos no delito do artigo 211 do Código Penal. Como corolário, impõe-se o somatório das penas, em concurso material, a teor do artigo 69 do Código Penal, com o total, assim, de 19 anos, 11 meses e 1 dia de reclusão. Consequentemente, quanto ao crime conexo do artigo 211 do Código Penal, diante do quantum totalizador das penas, não se há cogitar em sursi
processual, até porque a pena superior a 1 ano, e em suspensão condicional da pena, tampouco em substituição de sanção por pena resistiva de direitos. Quanto ao regime de cumprimento penal, em casos que tais, com o reconhecimento de concurso material de crimes, as penas devem ser somadas para a fixação do regime de cumprimento inicial. Bem a propósito, em sua obra Execução Penal, da editora Gênio Método, as ensinanças de Norberto Avena Mutatis Mutandis, aspas. Na hipótese de concurso de crimes, deve o juiz considerar, para efeito de fixação do regime inicial, o total das penas impostas, somadas, no caso do concurso material e do concurso formal impróprio, ou exasperadas nas hipóteses do concurso formal próprio e do crime continuado. Aspas. Insta a notar também que, debalde o atestado de conduta carcerária juntado, datando a prisão desde 4 de junho de 2012, não há tempo a autorizar a progressão de regime prisional, tampouco com lastro no parágrafo 2º do artigo 387, introduzido no Código de Processo Penal pela Lei nº 12.736/12. Nessa contextura, sem deslembrar o artigo 33, parágrafo 2º, a linha A e parágrafo 3º, terminado com o artigo 59, inciso 3º do Código Penal, as penas em caso serão inicialmente cumpridas no regime fechado, até porque ainda envolvem indiolidez nos termos do artigo 1º, inciso 1º e artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90. Inexistindo no contraditório respectivo pedido formal, que é pressuposto para análise da correspondente reparação de danos, não incide nestes autos o artigo 387, inciso 4º do Código de Processo Criminal. Ante o exposto, e em consequência da votação realizada, reconheço e declaro a condenação da réia Elise Araújo Kitano Matsunaga, com qualificação nos autos, combinado com o artigo 69, concurso material, e com o artigo 61, inciso 2º, a linha E, enfim, do Código Penal, 18 anos e 9 meses de reclusão, com o princípio de cumprimento do regime fechado, como incurso no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º, emprego de recurso impossibilitante à defesa da vítima, do Código Penal. E há 1 ano, 2 meses e 1 ano e 1 dia de reclusão, com o cumprimento inicial do regime fechado e a 11 dias multa no menor patamar unitário, por infração ao artigo 211 do Código Penal, destruição e ocultação do cadáver do ofendido. Quanto ao recurso em liberdade, em caso desse jaez, homicídio consumado e qualificado, além de destruição e ocultação do cadáver da vítima, o encarceramento provisório se faz imprescindível para a segurança da ordem pública. Aliás, a gravidade do irrogado emerge da própria Constituição Federal, com hediondez e assim insuscetível, inclusive, de fiança, conforme artigos 1º, inciso 1º e 2º da Lei 8.072/90. É bem de ver, a propósito, que a Lei de Crimes Hediondos harmoniza-se com o rigor constitucionalmente endereçado a casos que tais, onde o regime previsto para cumprimento inicial da sanção carcerária é o fechado. Mas não é só. Não se trata de situação onde, logo após a prática homicida, a acusada prontamente se apresentou à polícia para noticiar o ocorrido, esclarecer as suas circunstâncias e declinar onde se encontrava o corpo da vítima, assim efetivamente colaborando com a justiça. Contrariamente, é dos autos que a acusada forjou a verdade sobre o acontecido, alegando o desaparecimento do ofendido que sabia inexistente, vindo a confessar a autoria delitiva tão só posteriormente às investigações policiais levadas a efeito. Bem a propósito, também é dos autos que a ré, com o veículo, tentou distanciar-se desta capital, onde residia, levando consigo as malas contendo o corpo do marido já esquartejado, mas, também com o documento do carro vencido, acabou desistindo de ir para outro estado, Paraná. No entanto, mesmo assim, é dos autos que os despojos da vítima não foram, ao depois, deixados pela ré nesta capital, local da morte, mas sim por ela ocultados em outra cidade, aliás, em lugares diversos. Vale dizer, os autos não dão conta de situação com materialidade delitiva e indício de suficiência de autoria admitidos desde o início pela acusada, que, na verdade, como hoje decidido pelo colegiado popular, matou brutalmente o marido. Ora, quadros fáticos dessa ordem não se compatibilizam
com quem que, se solta, irá comparecer quando buscada para o cumprimento das penas impostas, assim pondo em risco, portanto, a efetiva aplicação da lei penal. Nesse conjunto, nem mesmo criminalidade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita podem, na espécie, parar qualquer outra medida cautelar que não encarceramento. Cabe assinalar, por fim, que se trata de prisão de direito processual, que não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, tampouco se contrapõe à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, como é decidido pelo STF, até porque não implica a soldada inclusão no rol dos culpados. A respeito da temática, ainda o guardião da Constituição Federal, por unanimidade de votos, aspas, não procede a alegação de que o princípio inscrito no artigo 5º da Constituição Federal, ao dispor que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, impede a prisão do réu. O plenário do Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a questão e decidiu que é perfeitamente compatível com o referido princípio a prisão sem o trânsito julgado da decisão condenatória. Aspas. Em outras palavras, da mesma Corte Suprema, citando precedentes seus, mutatis mutantes. Aspas. É equivocado o argumento de que o réu, sendo primário e registrando bons antecedentes, tem o direito de apelar à liberdade. Com efeito, mesmo que presentes esses requisitos, a prisão cautelar pode ser decretada se ocorrer, como no caso, qualquer das hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal. Aspas. Tampouco se há a falar, nesse contexto, em relaxamento da prisão por excesso de prazo, uma vez que cuida-se de um interstício que admite dilação conforme as circunstâncias e particularidades de cada caso concreto. Despeça-se, pois, novo mandado de prisão, desta feita em razão da condenação hoje operada pelo Tribunal do Júri. Custas na forma da lei. Registre-se, diligenciando a serventia com as formalidades legais de praxe. Inclusive, diante de recursos ainda pendentes, comuniquem-se incontinente o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça desta decisão. Sentença publicada no plenário 10 do Complexo Judiciário Ministro Mário Guimarães, às 2h08, no dia 5 de dezembro de 2016, Adilson Palkowski Simone, juiz-presidente. Pode sentar. Reiterando os meus agradecimentos, agradeço por fim a Deus, sem o qual nada somos. Tenham todos uma boa noite. Está encerrada a sessão.